Graça e paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à Igreja Reformada em Vila Velha. Cumprimento também os nossos irmãos conectados em nossas redes sociais. Graça e paz, meus irmãos. Tem algum visitante hoje aqui que gostaria de se identificar, que está aqui pela primeira vez? Basta erguer sua mão. Se tiver, sejam bem-vindos, tá, meus irmãos? Muito bem-vindos. Deixa eu só explicar para aqueles que estão nos assistindo e também para os irmãos que nos visitam. Nós estamos fazendo estudo expositivo da Palavra do Senhor. Nós estamos na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Então, já vou pedir para os irmãos abrirem 1 Coríntios, no capítulo 4. Então, nós estamos expondo a Palavra do Senhor. Cada culto é exposta uma passagem, uma parte, uma perícope, um assunto, e nós vamos aprendendo da Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14. Diz assim a palavra de Deus. Guardar os irmãos a abrir a palavra, santa palavra de Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14. Está projetado também. Depois eu vou pedir para os irmãos da projeção para colocarem o relógio, por gentileza, para ajudar aqui na... Diz assim a palavra de Deus. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essa causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Fechar os nossos olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e pedimos, meu Pai, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que cada servo, cada serva aqui presente possa deixar a preocupação, as lutas, as batalhas, mas confiar num Deus que é Deus Todo-Poderoso. E que assim a Tua palavra faça morada, o ensino faça morada no nosso coração, e que saiamos daqui edificados, fortalecidos e firmados na rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nós temos visto mensagens expositivas de 1 Coríntios. Já sabemos que é uma igreja complexa, foi uma igreja que foi aberta pelo apóstolo Paulo, mas depois de alguns tempo, ela começou a apresentar problemas, ela se desviou dos ensinos do apóstolo Paulo. E ele escreve essa carta, depois de alertado, para corrigir algumas coisas. E aí nós vemos uma passagem mais, vamos dizer, mais carinhosa, porque na semana passada o pastor Gabriel Carvalho trouxe uma parte mais dura, um puxão de orelha do apóstolo Paulo com relação à conduta dos irmãos da igreja de Corinto. Então, nós vemos que esses versículos que nós lemos agora, eles vêm depois dessa passagem severa que eu falei. E por que essa passagem severa do apóstolo Paulo? Porque os coríntios eles se consideravam superiores, mais espirituais do que os próprios apóstolos, por causa da vida social que eles levavam, cultural, eles tinham mais cultura, eles tinham riqueza. Então, aquele modo de vida deles, eles consideravam que era a norma de sucesso. Eles tinham sucesso em todas as áreas da vida humana. E o apóstolo Paulo escreve
nos versículos anteriores aos que nós lemos, que espiritualmente eles não eram o que eles achavam que eram. Eles se achavam ricos, eles se achavam nobres, sábios, e eles achavam ao contrário, que os apóstolos eram loucos, desprezíveis e a escória. Era isso que eles consideravam. E agora eu vou fazer uma reflexão com os irmãos. Parece o que eles achavam com alguma coisa que é pregado hoje em dia. Os irmãos já ouviram falar de teologia da prosperidade ou teologia coach? Porque parece isso. Porque eles achavam que eles eram ricos, nobres, bem-sucedidos, e os apóstolos pobres, escória, loucos. Mas se nós formos ver na palavra do Senhor, como é que foi o fim da vida do apóstolo Paulo? Como é que foi o fim da vida do apóstolo Pedro? Nenhum deles morreu milionário, nenhum deles morreu rico, tiveram mortes sofridas, mas nada disso importava para eles. O que importava para eles era refletir a glória de Deus. Era serem usados pelo Senhor. A riqueza, o sucesso deles não era por dinheiro, não era por fama, mas era porque eles refletiam a glória de Deus e pelas vidas que foram transformadas pelo ministério, pela palavra deles. Então, Paulo escreve essa carta e essa passagem para mudar o foco deles. Olha, isso que vocês estão vendo aqui, que vocês acham que é sucesso, não é sucesso, não é bênção. Não é isso que Deus ensina, não é isso que Jesus veio ensinar. O reino de Deus não é isso. E aí nós vamos ver, me acompanhem comigo agora, nós vamos fazer agora a exposição da palavra de Deus. No verso 14, o que o apóstolo fala? Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados. Então, Paulo ele escreve essa passagem não para que eles fossem envergonhados, a passagem anterior, nem essa. Ele não queria que eles ficassem envergonhados, mas que eles mudassem o foco do que eles estavam crendo. E as cartas do apóstolo Paulo não são tratados teológicos. Os irmãos vão ver que os assuntos eles mudam abruptamente. Ele está falando na passagem anterior que o pastor Gabriel pregou no domingo passado. Ele puxa a orelha, mas agora ele vai falar como um pai amoroso. Ele fala, olha, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos. Então, aqueles irmãos da igreja de Corinto, para Paulo tinha um amor de pai por eles. Eles eram filhos dele. Depois, mais para frente, a gente vai ver que ele vai reforçar isso. E não é qualquer tipo de filho, é filho amado. Vocês são meus filhos amados. Então, a gente vai ver sempre essas mudanças abruptas. De repente, a severidade muda para a ternura, para o carinho, pelo amor do apóstolo. E ele usa também de ironia, a gente vê isso ele falando no capítulo anterior, nos versos anteriores, e ele usa esse verbo aqui, olha, não quero vos envergonhar, mas quero admoestar. O admoestar, no original, no grego, significa o quê? Ele estava corrigindo a vida deles ali, porque um erro havia sido cometido. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe muito bem e ama o seu filho, a gente sabe aquele ditado popular, quem ama, corrige, não é isso? E os pais sabem muito bem corrigir, a gente sabe. Né? Desde pequenininha, a criança já vê aquele buraquinho da tomada, já quer colocar o dedo. Nós temos que corrigir. Né? A criança quer mergulhar na piscina ali sem boia, a gente vai corrigir. Então, assim, são os cuidados do dia a dia. E Paulo tem esse carinho, esse cuidado especial com eles. E o termo que ele usou foi porque eles tinham cometido um erro. Mas a crítica que ele está fazendo, a correção que ele está fazendo, é com amor, com carinho, porque ele se considerava pai daqueles irmãos. Em vez de enxergar o sofrimento e a zombaria como experiências que fazem perder o prestígio, os coríntios deveriam levar em consideração que ser tratados como seu Senhor Jesus lhes conferia um prestígio muito maior. Foi aquilo que eu falei, eles se achavam com muito prestígio, com muito sucesso,
mas nada disso importava. Eles achavam que sofrer por Cristo não traria prestígio ou sucesso para eles. Mas o prestígio verdadeiro, meus irmãos, é o fato de quando Deus reconhece em cada um de nós a nossa semelhança com Ele. Quando nós somos semelhantes a Cristo, aí sim, isso agrada ao Senhor. Vamos para o verso 15, por gentileza, agora. Acompanhem comigo. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gereis em Cristo Jesus. Então, Paulo ele vai falar de duas categorias de pessoas diferentes aí. Ele fala de preceptores, ele fala, olha, mesmo que vocês tenham muitos preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Às vezes a Bíblia ela usa palavras que a gente usualmente não está no nosso dia a dia, né? Então, preceptores ou ajudadores, mas no original é mais interessante. O original é pedagogo. Temos algum pedagogo, alguma pedagoga aqui na igreja aqui? Alguém? Amém, minha irmã. Então, ó, parabéns, Deus abençoe, uma profissão muito digna, honrada, e na palavra de Deus também é usado. Então, ele usa, olha, mesmo que vocês tenham muitos pedagogos, que no original quer dizer aquele que guia uma criança, então, pedagogo é aquele que guia uma criança. E quem é o pedagogo na Bíblia? Pedagogo era um escravo. Normalmente, ele era prisioneiro de guerra. Ele perdeu. E, normalmente, os romanos eles gostavam muito de os gregos, pela cultura grega. Então, os preceptores ou os pedagogos, eles eram aqueles que acompanhavam a criança na escola, os estudos, em casa, na escola, mas eles também corrigiam com vara, com dureza. E eles podiam ter muitos pedagogos, né? Hoje, nossos filhos têm muitos pedagogos, né? Quem vai na escola tem vários pedagogos, vai mudando os anos, conhece vários pedagogos. E é isso que Paulo está falando, olha, mesmo que vocês tenham milhares de pedagogos, de preceptores, de quem orienta vocês só têm um pai. Eu, pois pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Vocês podem ter muitas pessoas ensinando, auxiliando vocês, conduzindo vocês, mas aquele que ama, que cuida vocês como um pai, fui eu, no caso aqui Paulo, que gerou, mas não gerou assim, Paulo também não usa isso de forma para se enaltecer. Olha, fui eu que gerei vocês. Não, ele fala, eu gerei pelo Evangelho. Então, ele tinha esse cuidado de pai com eles. Então, Paulo também ele fala, olha, com frequência, eles não passavam de disciplinadores rígidos, esses pedagogos, mas podiam exercer um papel muito importante como guias e auxiliares no ensino. Mas Paulo não diz isso de forma direta. E ele até sugere, do jeito que ele fala, que esses coríntios se comportavam como crianças, e principalmente crianças desobedientes. Por isso que, de vez em quando, nas cartas, ele dá aquela correção, ele dá aquele puxão de orelha. Então, a relação de Paulo com eles era de um pai, e por ser um pai, ele tinha uma autoridade especial e também uma responsabilidade especial com cada um deles. Mas a ênfase do que Paulo está falando repousa na relação surgida com o nascimento, como eu falei. Ou seja, o fato deles estarem em Cristo Jesus e gerados não por ação humana, não porque ele falou, mas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Para que eles pudessem estar na presença de Deus, na presença de Cristo. Verso 16. O que Paulo continua dizendo? Aí ele fala, olha, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Então ele está falando, olha, vocês têm muitos pedagogos, muitos preceptores, muitos orientadores, mas eu gerei vocês e vocês têm que ser meus imitadores. A referência sou eu. Olhem para mim, olhem para Paulo.
O que ele quer falar? Que ele quer que eles o imitem, a fim que aprendam, assim, o modo de imitar Cristo. Se vocês quisessem olhar uma pessoa que resplandecia a glória de Deus, era o apóstolo Paulo. Então, que eles fossem seus imitadores. Vamos fazer um exemplo aqui. Olha como vocês são pais, se sentiriam orgulhosos se vocês chegassem na escola dos seus filhos, e muitos já devem ter passado por isso. Eu sou o pai da criança tal, eu sou o pai do fulano de tal, e a professora, a pedagoga, a diretora da escola fala, olha, parabéns, pai, seu filho é muito bem criado, ele é muito educado, ele é uma bênção, é um exemplo de aluno. Não é bom a gente ouvir isso? Maravilha, né? E por que ele é assim? Porque ele teve orientação do pai. Tem aquele ditado que fala assim, tal pai, tal filho, né? Aquela expressão que a gente usa. É por isso. Então, como é bom o filho ser imitador do seu pai nos bons exemplos, e todos nós temos que ser também imitadores de Cristo, nosso exemplo maior. E a palavra imitador, no original, no grego, é a palavra mimetismo. Mimetismo que a gente aprende lá na biologia, na escola, é o quê? É aquela capacidade que alguns animais têm de imitar outro animal ou o meio em que ele vive. Então, nós temos que ser imitadores mesmo de Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo em você, resplandecer a glória de Cristo. Agora, em contrapartida àquele exemplo que eu dei, a pior coisa que pode acontecer é o quê? Você chegar num lugar e falar que o seu filho é crente ou que você é crente, e a pessoa fala assim, não parece. Dói, né? Nunca imaginei que você seria crente. Era isso que Paulo estava falando para eles. Que o que eles resplandeciam, eles não pareciam com Cristo. O que eles estavam imitando não eram os seus ensinos, nem os exemplos do nosso Salvador Jesus Cristo. E Paulo ele enfatiza isso muito em outros versículos. Ele fala muito sobre imitarmos a Ele e imitarmos ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6, diz assim, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com alegria do Espírito, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Ainda em 1 Coríntios 11, verso 1, ele diz, sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Uma vez que a vida de Paulo refletia tão claramente a vida de Jesus, ele podia falar para a igreja, olha, me imitem. E o cristão precisa ser exemplo, que significa imitar Cristo. Então, a sua preocupação, a preocupação de Paulo, meus irmãos, é que a cruz de Cristo e a ressurreição, elas permanecessem sempre no centro de todo pensamento cristão. O centro de todas as coisas é Cristo. Para o apóstolo, a centralidade da morte e da ressurreição é a condição indispensável para a fé cristã, como de fato ele ensinava isso por todas as igrejas. Agora vamos para o verso 17. Acompanhem comigo, por gentileza. Por essa causa, então, só para a gente falar, por essa causa o quê? Para que vocês sejam meus imitadores, por essa causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, Paulo viu que a situação da igreja de Corinto estava complicada e ele envia o seu melhor cooperador, Timóteo. Timóteo havia sido já enviado para a igreja de Tessalônica, já tinha resolvido lá um problema naquela igreja também. A gente até brinca, né, pastor Rodrigo? Missão dada, missão cumprida. Então, ele foi enviado para lá, resolveu o problema e estava sendo enviado também para a igreja de Corinto. E para que ele estava sendo enviado? Para que ele pudesse lembrar esses irmãos os caminhos em Jesus Cristo,
como toda a parte Paulo havia ensinado. E Timóteo, quem que era Timóteo? Se os irmãos forem ver na Bíblia, existem 2 cartas pessoais do apóstolo Paulo para Timóteo. 1 Timóteo, né, e 2ª carta de Timóteo. Ele era um jovem pastor de origem grega, o pai dele era grego e a sua mãe era judia, e ele foi criado na palavra do Senhor por sua avó chamada Lóide e sua mãe chamada Eunice. E a característica principal dele era qual? Que ele era um filho amado por Timóteo e ele era fiel. Ele podia ser confiável, digno de confiança. E o lembrete que Timóteo devia trazer aos coríntios não era uma explicação repetida de tudo aquilo que Paulo havia ensinado. Olha, lembrar aos irmãos não é ficar repetindo o que Paulo já havia ensinado, mas ele era um exemplo vivo do seu modo de vida para eles serem imitadores de Cristo. E assim era o exemplo que Paulo queria passar para eles. Verso 18 agora, meus irmãos. Alguns se ensoberbeceram como se eu não tivesse de ir convosco. Então, Paulo fala o seguinte, olha, eu estou mandando Timóteo para lembrar vocês de tudo que eu já ensinei e para que vocês imitem a Cristo. E ele diz no verso 18 que alguns se ensoberbeceram, alguns estavam cheios de orgulho em Corinto. Eles estavam, no original, cheios de ar, inflado, né? Se encheram de orgulho, de autoridade, como se eu não tivesse ter convosco. Ele fala assim, eles estavam cheios de autoridade porque eles acharam, Paulo nunca mais vai voltar. Passou aqui, abriu a igreja e não vai voltar mais. Lê do engano deles, porque no verso 19 ele diz, mas em breve irei. Então aguarda que eu estou chegando. Mas antes, estou mandando Timóteo para resolver o problema. Então, houve alguns, como eu falei, que se levantaram contra Paulo, né, pois achavam que eles tinham o direito de criar um próprio evangelho, da igreja ser conduzida da forma que eles achavam. E Paulo, nessa passagem, os acusa de arrogantes, de orgulhosos. E eles achavam que Paulo não teria coragem nem disposição de voltar e encará-los. Mas Paulo diz que ele vai virar em breve, e ele fala ainda o seguinte, vamos ler o verso 19, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. A verdadeira prova daqueles que pertencem ao reino de Deus evidencia a presença de Deus, gloria-se em Cristo e não em si mesmo. Eles estavam se gloriando, se orgulhando das suas conquistas, seu sucesso. Eles se achavam melhores do que os apóstolos, ou seja, a glória que eles estavam prestando não era a Deus, a glória que eles prestavam era para eles mesmos. Eles se achavam superiores a todos ali. Mas Paulo vai mostrar para eles que não é assim. Então, no verso 19, ele diz que aqueles que em breve vou visitá-los, mas conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Ele estava falando o seguinte, no original, que eles estavam cheios de ar, inchados de ar, que eles se achavam muito poderosos, mas aquele ar, ele era impotente. Porque, na verdade, quando ele chegasse, eles iam conhecer o verdadeiro vento do Espírito de Deus, o poder do Senhor agindo na vida do servo de Deus. Os opositores de Corinto, eles podiam apresentar lindas palavras, eles tinham oradores, eles tinham filósofos, mas eles seriam capazes de mostrar poder? É isso que ele está falando. O Evangelho não fala apenas aos homens o que eles devem fazer. Nele, Deus lhes dá o poder para fazê-lo. E o reino de Deus, meus irmãos, ele não consiste em poder para fazer só maravilhas, fazer coisas, ficar rico, poderoso, nada disso. O verdadeiro reino de Deus, o poder do reino de Deus, é gerar pessoas no Evangelho, é mudar vidas, é transformar vidas,
é tirar aquele que está morto e ele ser ressuscitado, louvado seja Deus. Esse é o verdadeiro poder do Evangelho. Era isso que Paulo queria mostrar. O poder transformador da palavra de Deus. E se nós estamos aqui nessa manhã, cada um de nós pode glorificar o nome do Senhor, pode exaltar o nome do Senhor, porque cada um de nós estivemos também perdidos, mergulhados no pecado, no lamaçal, mas um dia uma luz brilhou no nosso caminho, louvado seja Deus. Verso 21 agora, meus irmãos, por gentileza. Aí Paulo fala, né? Olha, eu vou. Vocês acham que eu não vou, mas eu vou. E aí ele fala assim, verso 21. O que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Aí já mudou a palavra de novo. Vocês viram que ele vinha com ternura, de repente ele já mudou. Ele falou assim, olha, vocês achavam que eu não ia, mas eu vou. Se Deus permitir, eu vou. Agora, como é que vocês querem que eu vá? Com amor, com ternura ou com vara e chicote? Em algumas traduções está com chicote. Como é que vocês querem que eu vá? A questão não é se Paulo irá. Ele vai. Mas como que ele irá? Então, ele lhes coloca esse problema com sinceridade. Ele poderia ir com vara, ou seja, com severidade, com dureza para puni-los e repreendê-los, ou ele poderia ir com amor e mansidão. Ele poderia ir com vara como um pedagogo da época, que era aquele que corrigia a criança, ou preceptor, ou eles queriam que ele fosse como um pai amoroso para corrigi-los com carinho, com exemplo. Aí a palavra do Senhor, meus irmãos, esse capítulo, ele encerra aqui. No capítulo 5 já começa outro assunto. Mas será que Paulo foi? O que será que aconteceu? Então, 2 Coríntios 2, verso 1, está a resposta. Ele foi. Ele verdadeiramente foi lá. Mas o resultado não foi o que Paulo imaginava. Aquele povo de Corinto era muito complicado, realmente. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 2:1. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Ele foi, tentou resolver, mas ele ficou muito triste, porque aquele povo era muito complexo, muito duro, muito difícil de ser corrigido, e não se endireitava do seu caminho. E também fala de uma terceira vez que Paulo quis voltar e corrigir eles. Em 2 Coríntios 13, verso 1, ele diz assim, olha, é a terceira vez que eu vou ter convosco. Então, Paulo já tinha ido uma primeira, foi uma segunda, não conseguiu resultado e marcou de uma terceira vez. Essa é a terceira vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Então, tinha um problema lá que ele falou, olha, eu vou levar e vai ter 2 ou 3 testemunhas, nós vamos resolver esse problema. Já disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Então, a confirmação que ele foi a segunda vez. Mas agora, estando ausente, e digo aos que outrora pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não os pouparei. Paulo foi duro. Aí vocês querem saber o que aconteceu? Também? Quer saber, Badia? Eu também, a palavra do Senhor não fala. Acaba aí. A gente não sabe o que acontece. Qual foi a terceira vez o que aconteceu? Mas louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Nós queremos um Deus que é soberano. E se aquele povo ali não se corrigiu, não se converteu, nós sabemos que aqui nós temos servos valorosos que se converteram também e que querem ser corrigidos pela palavra do Senhor. Porque Ele é como um bom pai, nos corrige todos os dias. E cabe a nós aprendermos com Ele, para que possamos refletir a imagem dEle, sejamos seus imitadores. Quais são as conclusões que nós podemos tirar da palavra de Deus dessa manhã, meus irmãos? Certos assuntos têm que ser resolvidos pessoalmente.
né? Hoje em dia, a vida corrida, a gente resolve coisa pelo WhatsApp, com áudio, com mensagem, com figurinha, mas às vezes manda só um joinha, assim, né? Mas tem coisa que tem que ser resolvida olho a olho, pessoalmente. Paulo, né, tentou resolver algumas coisas com carta. Quando ele viu que não estava resolvendo, ele falou, eu vou pessoalmente aí para resolver. Outra coisa que também nós podemos concluir e aprender da palavra do Senhor, que transparência, sinceridade e verdade são fundamentais em todos os relacionamentos. Então, isso é para você com a sua esposa, é você com o seu irmão, é você na igreja, é você no seu trabalho, você tem que ser transparente, sincero e verdadeiro. E para nós todos que somos ovelhas também, a disciplina espiritual e firmeza, em alguns casos, é necessário, que as pessoas precisem ser confrontadas. Então, às vezes, na igreja, o pecado ele tem que ser confrontado, mas atitudes têm que ser confrontadas. Isso é bíblico, isso é de Deus, mas sempre com amor, com paciência e mansidão. Para vocês terem uma ideia, a rejeição a Paulo que a igreja de Corinto tinha foi tão complexa que ele levou 4 capítulos, capítulo 1 ao capítulo 4, tratando desse assunto. E quero falar também para os irmãos, já encerrando, que todas as igrejas têm seus problemas, até porque todos nós estamos aqui, então onde tem gente tem problema, todos nós somos gente, somos pessoas, né? Lidar com gente não é fácil, só Deus para nos amar mesmo, que se dependesse de nós, só a graça de Deus, porque se dependesse de nós, o nosso lugar já é certo, é o inferno, mas se estamos na presença de Deus e temos uma eternidade preparada, louvado e exaltado seja Deus, é pela graça soberana de Deus. Então, toda igreja tem seus problemas, todos nós erramos, os irmãos vão errar, os pastores também são humanos, nós falhamos, mas eu queria convidar todos vocês a orarem por vocês, orarem pela igreja, orarem pelos pastores, para que todos nós sejamos imitadores de Cristo e possamos ser exemplos e fiéis, como Paulo e como Timóteo, e que possamos assim resplandecer a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos estar de pé? Vamos glorificar o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pedimos ainda, meu Pai, que o Senhor possa corrigir das nossas vidas, retirar aquilo que não glorifica o teu santo nome e onde quer que nós estejamos, possamos ser seus imitadores de Cristo, possamos assim resplandecer a tua glória e que cada dia mais possamos ser mais e mais servos de Deus. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e oramos dizendo que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, do nosso bondoso e amado Pai, e as consolações do Espírito Santo, estejam com todo o povo de Deus até a volta do Senhor. Amém.